Continuamos então com o estudo do livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito Neio Lúcio. Este livro tem as histórias que Jesus contava em casa de Simão Pedro. São histórias que nos permitem fazer reflexões sobre a nossa vida. A história de hoje é um resumo do que representa a nossa reforma íntima. É o capítulo 14 e tem como título A Coroa e as Asas. Comentava-se na reunião as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Um homem amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto. Contudo, o esforçado lidador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos a tempos, lançava à margem da estrada uma túnica que se fizera estreita ou uma alpercata que se afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. O emissário cumprimentou-o, abraçou-o e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante, na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos, a ver o trilho percorrido e que de sua atitude na revisão do caminho dependeria a concessão de asas, com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. O interessado regressou, mas agora, auxiliado pela fulgurante auréola de que fora investido, podia contemplar todos os ângulos de senda antes inextricável ao seu olhar. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajadores da retaguarda se vestiam. Aqui notava uma túnica rota, acolá uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as imperfeições que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e fez apodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Após amaldiçoar a todos indistintivamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem detença ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros que lhe provocara tanto sarcasmo inútil era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se ao tempo em que era frágil e semicego. E que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor do imo do coração. Faltavam-lhe piedade e entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu.
Alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis. O mestre, todavia, imprimiu significativa ênfase às palavras e terminou. Há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita, envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Vamos então fazer agora um resumo da história. Esta lição fala-nos da aspiração de um homem ao seu aprimoramento. Neste caso, um homem voltado à ciência. E ele escolheu o aprendizado para a sua evolução espiritual. A subida, o caminho da vida, foi muito difícil. Ele encontrou caminhos sombrios, tortuosos, labirintos. Ele encontrava e superava as suas dificuldades, tal como nós, nesta caminhada, vamos encontrando e superando as nossas dificuldades. Ele foi trocando roupas velhas e colocando roupas novas. Foi trocando sandálias e instrumentos que foram úteis em determinado momento da sua jornada, mas que, à medida que avançava, já não precisava deles. Os novos eram mais adequados ao novo aprendizado, à sua evolução que o levaria ao Pai. E, na verdade, ele conseguiu chegar ao topo da montanha, à pátria espiritual, onde um representante de Deus reconheceu o seu trabalho, o seu esforço e deu-lhe um prémio, uma coroa de luz. Mas ele queria mais, só que não tinha feito tudo para conseguir o que realmente ambicionava, que eram as asas com que seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. Para as asas era preciso muito mais, e para as conseguir ele teve de voltar ao fundo da montanha, mas agora como desencarnado. Vinha mais confiante e aquela coroa de luz possibilitou-lhe outro olhar. Ao longo da descida foi-se cruzando com outros irmãos que estavam a propor-se fazer o caminho que ele antes havia percorrido. E, tomado de uma sensação de desprezo, começa a julgar todos aqueles viajantes, achando que eles apresentavam certas esquisitices, certas imaturidades, que ele agora, na sua posição de alguém que atingiu o cume do conhecimento, interpretava como sendo fúteis, desnecessárias, supérfluas. Ele esqueceu-se de quem foi, frágil e semicego. Esqueceu-se do que ele tinha sido. Ele humilhou e constrangeu o seu semelhante. E com este seu comportamento para com os outros, ele conseguiu que muitos deles desistissem de fazer aquele percurso evolutivo, fazendo-os retornar cabisbaixos ao fundo da montanha. Quando ele regressou ao alto, foi aconselhado a voltar, tendo em conta o seu comportamento. Ele não entendera que todos os recursos que ele ridicularizou foram também um dia utilizados por ele para que ele pudesse subir. Então voltou numa nova encarnação e agora a sua principal tarefa era auxiliar o seu irmão, o seu semelhante. Como Jesus disse no texto, enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão, menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito,
com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Vamos então tirar as nossas conclusões, fazer uma reflexão do texto. Como referi no início, esta história é um resumo do que representa a nossa reforma íntima. Muitos de nós estamos neste planeta Terra, nesta nova oportunidade que Deus nos concedeu a cada um de nós para evoluirmos. Deus dá-nos tantas oportunidades quantas as necessárias ao nosso engrandecimento. Deus o que mais tem é tempo. Tempo e paciência para nós conseguirmos evoluir espiritualmente. Todas as pessoas ridículas que se cruzam no nosso caminho, todos os comportamentos esquisitos dos outros que nos irritam, que nos deixam nervosos, são características que um dia nós próprios também já tivemos. Nesta ou noutra vida, nós também já fomos assim antes. Se agora somos mais evoluídos do que o outro, não vamos criticá-lo, não vamos humilhá-lo, ele está a fazer o seu caminho tal como nós já fizemos o nosso. E em vez de criticar, humilhar, desmotivar, vamos ajudar, como gostamos que os outros nos ajudem. Conhecimento eu posso ter em abundância, mas nada adianta saber de ciência, saber de línguas, dominarmos assuntos, sermos fantásticos em determinadas áreas, se não fizermos o básico, que é o relacionamento com o nosso irmão, que é trazermos dentro de nós um coração bom. A inteligência, a sabedoria é muito importante, mas com amor. Todo o conhecimento que eu tenho hoje, que ainda é muito pouco, porque eu quero aprender muito mais, e se o tenho, é porque alguém me ensinou, é porque alguém partilhou comigo o seu saber, aquilo que esse alguém também um dia aprendeu. Quem está numa condição evolutiva melhor deve ajudar o outro. Os conhecimentos que nós adquirimos não são só para nós. Temos de ajudar e não criticar os nossos irmãos. Deus pede para que os irmãos mais adiantados possam ajudar os mais atrasados espiritualmente. Será que nós estamos a cooperar com aqueles nossos amigos que têm um conhecimento inferior ao nosso? Quantas são as pessoas que são egoístas e não querem dividir o pouco que sabem? O universo é regido pelo amor e pela sabedoria divina. É fácil perceber isso. Não há nenhum anjo que nos acuse das nossas limitações. Não há nenhuma entidade angélica que venha ridicularizar as nossas contradições. Nós estamos em evolução e neste nosso processo não há nenhum espírito que já tenha alcançado as esferas celestiais que nos venha desincentivar, desmotivar. O nosso irmão Haroldo Dutra Dias diz: a primeira lição da reforma íntima é nunca desmotive ninguém. A segunda lição é nunca se sinta desmotivado. Não há competição no processo evolutivo. Não há competição. A não ser uma com nós próprios. Cada um de nós não está a disputar a evolução espiritual com mais ninguém. Por isso não vale a pena compararmos-nos aos outros. Nós estamos num processo que só nos envolve a nós mesmos no que diz respeito ao aperfeiçoamento. Eu estou num processo de aperfeiçoamento que só me diz respeito a mim própria e cada um de vocês está num processo de aperfeiçoamento que só diz respeito a cada um de vocês. Como costuma dizer-se, olha para ti e não olhes para os outros. Claro que nós devemos ir em busca do conhecimento, mas também devemos ir em busca da prática, para sermos pessoas de bem, pessoas virtuosas. Não é só teoria, ter conhecimento, mas vamos pôr em prática também tudo aquilo que aprendemos aqui no GEAC. Temos de ter amor e sermos caridosos com o nosso irmão.
E como o irmão da história de hoje não sabia esta lição de amor, humildade e caridade ele teve de reencarnar. A vida é uma proposta do bem para que hoje possamos realizar o que ontem não realizamos. E naturalmente, se hoje eu fizer a parte que me compete, amanhã poderei fazer muito mais. Este é o segredo da reforma interior, perceber que mais vale um palmo a subir do que estar parado. Francisco Cândido Xavier costumava dizer relativamente ao seu processo evolutivo: eu sou uma lesma que rasteja. E as pessoas ficavam perplexas e ele depois a completava, mas para a frente, sempre para a frente. Outras vezes dizia: sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Que possamos todos ser lesmas que rastejam, mas para a frente, sempre para a frente, na nossa evolução espiritual. Obrigada.